A partir deste domingo, começa a Semana Santa. O período que mudou a história do mundo e que agora reviveremos em todas as igrejas Universal em uma programação especial de 8 dias que certamente marcará a sua vida. Confira agora a programação. Quarta-feira, dia 16, o derramar do perfume e a continuação do estudo da fé. Quinta, dia 17, o lava-pés na terapia do amor. Uma valiosa lição para a sua vida amorosa. Sexta, dia 18, a família ao pé da cruz. O maior evento pelas famílias de 2025. Sábado, dia 19, o sábado de aleluia no jejum coletivo. E encerrando esta semana especial, domingo, dia 20, o domingo da ressurreição. Programe-se e reviva dias de grandes experiências com Deus. Agenda especial da Semana Santa, de 13 a 20 de abril. E em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções, Semana Especial, Semana Santa. E você, como está a sua vida? De repente, para você, essa semana passa despercebido, porque você tem enfrentado tantos problemas, você não tem conseguido nem perceber o que está acontecendo ao seu redor. Se você não tem dormido bem à noite, não tem tido paz, sua vida tem sido uma coleção de fracassos, você está se sentindo sufocado, precisa de ajuda, entre em contato agora através do 3216-6162 para ligar ou o 11 3573 3500 pelo WhatsApp. Também você pode fazer uso do serviço pastoronline.com. A nossa central de atendimentos está à sua disposição, você não paga absolutamente nada. No decorrer do programa você vai acompanhar histórias de fé, de pessoas cujas vidas foram transformadas. E você também pode ter essa transformação. Nós estamos aí nos preparando para esta Sexta-feira Santa, Sexta-feira especial, pois estaremos trazendo ao pé da cruz toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que nos tira a paz e nos faz chorar, que nos aflige, e você terá a oportunidade de fazer o mesmo. Desde já, entre em contato com a nossa central de atendimentos, você vai receber a ajuda que você precisa. Alguém vai te ouvir, vai te orientar, vai mostrar para você o que você precisa fazer, os passos que você precisa tomar. E eu tenho certeza que com a ajuda de Deus você vai sair dessa situação. Vamos acompanhar mais um testemunho de uma família transformada após terem se voltado para Jesus. Seu nome? César. E você? Daniela. Quem vai começar? Seu, bispo. Então vamos lá, César. Bispo, eu vim de um relacionamento de 13 anos e eu consegui acabar com ele. Porque eu não tinha compromisso com Deus. Aí fiquei 2 anos sem rumo nenhum. Andei pelos estados do Brasil aí dormindo nos cantos. Ao ponto que cheguei de volta, quando eu me dei de si, que eu conheci ela, sem documento, sem identidade, sem nada. Assim ela me conheceu. Um homem sem nada, sem moral, sem nada. Totalmente destruído. Assim eu conheci ela, mas eu tinha dentro de mim a consciência seguinte: eu errei uma vez, eu não vou errar a segunda. Aí eu decidi, não, eu vou fazer da maneira certa. Como eu aprendi, eu estava dentro da igreja. Eu tinha há 8 anos no relacionamento antigo, dentro da igreja, eu acabei com ele. Mas eu decidi que eu não ia errar de novo. E assim eu conheci ela. Aí nos conhecemos, namoramos, casamos na terapia do amor. E aí viemos para cá, para Florianópolis. Aqui nós seguimos a nossa vida, porém sem compromisso com Deus ainda. Fazendo as coisas da maneira que entendíamos ser certo,
porém errando a todo tempo. Como é que era esse casamento sem compromisso com Deus? Sem compromisso com Deus, porque a gente não levava as coisas a sério. Como ele veio de outro relacionamento, ele teve filhos, então ele já veio com uma bagagem. Só que eu não era madura, eu era bem imatura. Eu queria competir com os filhos. Então eu não tinha aquela maturidade de ser mãe. Eu queria competir, então era briga todo dia, todo dia. Quer dizer, vocês dois na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo as pregações, Mas não entendia nada. Não entendia, não entrava, a palavra não entrava. Não, bispo. E aí, consequentemente, não praticava. Não, aí eu, como eu vim do outro relacionamento com 3 filhos, e ela, por não ter a maturidade, eu tentava, eu queria agradar meus filhos, mas eu ia contra ela. Quer dizer, você não sabia se posicionar e nem organizar a posição da família. Não, bispo. Que vinha primeiro, segundo e terceiro. Que primeiro Deus, segundo o cônjuge, terceiro os filhos. Essa organização você não tinha. O corpo dentro da igreja, mas a mente tudo lá fora. Então, quer dizer, sem direção, sem orientação, Deus nunca esteve em primeiro, até... Ficaram enfim, assim quanto tempo? Ficamos assim depois de 2011 para 2012, então isso foi em 2007 para 2008, foi em 5 anos. 5 anos assim. Eram infelizes. Inferno. Casados dentro da igreja, mas o casamento o inferno. O inferno. O ponto é separar, a qualquer momento vão separar, não dá certo, não dá certo. Quando que virou a chave? Foi quando nós decidimos, que daí a gente começou a se envolver com as coisas de Deus, evangelizar, e começamos a olhar os exemplos que aconteciam na igreja, os testemunhos. Aí eu comecei a buscar, firmei um compromisso com Deus, e eu disse, não, a partir de hoje chega. Mas me diz uma coisa, antes de tudo isso, antes do fazer, quando foi? O que foi? Foi uma palavra, foi uma mensagem, foi uma reunião? Porque vocês vinham ouvindo palavras e palavras e palavras. Vocês conseguem colocar o dedo, bom, foi esse dia, essa palavra, essa mensagem, o que virou a chave para começar a fazer diferente? Bispo, todo o tempo nós ouvimos palavra, mas isso não entrava. Quando foi que entrou? Entrou quando a gente viu que eu ia acabar com mais um casamento. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Se continuasse assim... Se eu continuasse, ia mais uma família destruída. Mais uma. Mais uma. Isso depois nós temos nosso filho. Aí que eu decidi. E aí sim, quando o Espírito Santo veio na minha vida e veio na vida da minha esposa, aí tudo se transformou. Então, quer dizer, entendeu que se continuasse daquela forma, ia dar divórcio. Você já não estava mais aguentando essa situação? É isso mesmo? Exatamente. E aí, então, decidiram buscar Deus de verdade. Exatamente. Se entregaram. Sim, senhor. Houve entrega de verdade. A entrega de verdade, então veio a resposta. Compromisso real com Deus. Porque a gente via o testemunho das pessoas que mudava. E a gente pensava assim, a gente está na igreja e não muda. O que está faltando? O compromisso com Deus. Não é só estar dentro da igreja, estar de corpo, mas ter compromisso. Quando a gente realmente teve compromisso, não, ou a gente muda ou cada um vai para o seu lado. Então, aí quais foram os passos na prática desse compromisso com Deus? Por exemplo, você, o que você fez a partir desse entendimento que levou você a receber o Espírito Santo? Quando eu comecei na época tinha o Godlywood, né, para ajudar as mulheres, amigas, né? Então foi ali que eu comecei a vir contra o meu eu. Falei assim, como assim eu tenho que ser submissa a ele? Porque ele falava uma coisa, eu falava 10, eu não era submissa. Quando eu comecei a aprender, a vir nas reuniões e entender, aí eu comecei a mudar. Houve batismo nas águas para sepultar a velha criatura que você era? Sim, senhor. Você também, na prática, teve batismo nas águas? Sim, senhor. Mesmo depois de muitos anos na igreja, entendeu que ainda não tinha morrido para o velho homem? Batismo foram vários, mas só banho. Banhos, né? Mas não houve batismo. Um que foi batismo. Foi um que foi a transformação. Foi e depois desse batismo? Aí que nós começamos a firmar um compromisso, aí no jejum de Daniel, segundo jejum de Daniel, de 2011 para 2012, quando eu fui selado com o Espírito Santo, aí nunca mais a vida foi a mesma. Você foi selada quando com o Espírito Santo? Eu fui 2 anos depois. 2 anos depois foi batizada com o Espírito Santo. Sim. Agora os dois com o Espírito Santo, como é que é o casamento? Ela pode dizer. Fala aí agora. Nosso casamento é uma bênção, é uma lua de mel todos os dias, porque assim, a gente trabalha junto, sempre a gente trabalhou, mas assim, era briga. Hoje não, a gente trabalha junto, um tá ligando pro outro, mensagem, então assim, o nosso filho hoje vê exemplo na gente. Então, tem 2 filhos do relacionamento passado, 3 do relacionamento passado, né, de vocês. A família vive em paz, os filhos vivem em paz. Bispo.
Hoje, vocês podem dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor? Com certeza, bispo. É família bendita. Graças Bendita. a Deus. Porque é família de Deus. Sim, Amém. sim. Quando a Graças gente é Deus. inserido na família de Deus, aí a gente passa a ter uma família de verdade. Sim, senhor bispo. Amém. Deus abençoe Amém. vocês. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Depois da cruz. A história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao Pé da Cruz. O maior evento pelas famílias de 2025. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, feriado. Acesse familiaaopedacruz.com ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela. Para mais informações, locais e endereços. Entrada gratuita. César e Daniela, uma vida muito enrolada, mesmo frequentando a igreja, mas longe da cruz. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto a pessoa não se torna família de Deus, ela continua sendo aquele ser humano complicado. Talvez é o que você tem aí na sua casa, que você seja uma pessoa cristã, você creia em Deus, mas você tem uma família cheia de problemas. Seu casamento, talvez você se identificou com a história deles, porque assim tem sido o seu casamento. E você quer paz, você está cansado, cansada de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas idas e vindas, não é verdade? Então, nesta sexta-feira, você pode ter um depois da cruz. Como você acompanhou nessa matéria, um antes e um depois da cruz. O que será o depois da cruz? Será o que está escrito na palavra de Deus. Portanto, nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã em especial, nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, em nosso templo maior, para colocar a nossa família ao pé da cruz. Colocar toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento, tudo aquilo que a gente não pode fazer pelos nossos familiares, Deus pode. Está escrito que o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores, o nosso sofrimento, e é o que nós vamos fazer. E vamos clamar, vamos pedir a Deus que a sua família torne-se família de Deus. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis e em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus espalhados pelo estado de Santa Catarina. Acesse agora universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Se você nos assiste de São Paulo, em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus, estaremos realizando essa grande concentração de fé e também no estádio do Pacaembu, às 10 horas da manhã e às 5 da tarde. Mas para isso você deve ir hoje ainda a uma Igreja Universal do Reino de Deus, pegar a sua credencial. Se já não houver mais credencial à disposição, então você pode assistir na igreja. Você pode participar na igreja, que haverá a transmissão simultaneamente do estádio para todas as igrejas aí no estado de São Paulo. E aqui em Santa Catarina, em todos os templos da Universal, portas abertas, 10 horas da manhã, em especial, 3 da tarde e também às 18 horas. Pastor Moisés, na Universal de Costeira. Na mesma fé, 10, 3 e também 18 horas, ali na Avenida Jorge Lacerda, número 2865. E em todos os templos da Universal. Acesse agora universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Maria Ângela, conta pra gente como que você conheceu o trabalho da Igreja Universal. Então, pastor, eu vim para a Igreja Universal através de um convite que eu recebi da minha mãe. E através desse convite eu vim assim, meio sem perspectiva, né? Primeira reunião, até inclusive que eu fui, que foi quando ela conseguiu me convencer, foi a terapia do amor, né? Antigamente era num sábado, e ali eu sentei, né? Viciada, né? Cheguei na igreja, até inclusive estava sob efeito de álcool, efeito de drogas, né? Sentada ali no banco, mas a palavra aos poucos foi entrando na minha vida, né? Então, dali eu comecei a fazer as correntes, né?
tinha vícios de maconha, cocaína, era envolvida com pessoas ruins, né? Fazia coisas erradas na rua, álcool assim nem se fala, baladas e tudo mais, né? E tinha assim muito ódio por dentro, né? Era uma pessoa assim que dentro de mim eu tinha ódio da minha mãe, eu tinha ódio do meu pai, era assim uma jovem muito revoltada mesmo, sabe? Eu não realmente assim, eu não conseguia nem desenvolver relacionamentos de amizade. O que você fez para poder se libertar de tudo isso? Então, como eu disse ali, eu fui fazendo as correntes, né? Então, uma das correntes mais importantes foi a quarta, né? Quarta-feira, domingo, né? E sexta-feira. Então, sexta-feira eu fui me libertando, né? Aquele mal foi saindo de dentro de mim. Eu abandonei os vícios das drogas, né? Me libertei das festas, do álcool, das más amizades, né? E aí, quarta-feira eu fui aprendendo, né? O que eu tinha que fazer para que Deus viesse a me moldar, né? A me transformar numa pessoa diferente. Então, nesse processo eu perdoei, né? Tive que perdoar meu pai, tive que perdoar minha mãe, né? Tive que perdoar as pessoas que eu tinha mágoa. Eu era uma pessoa assim que era Bob Esponja, né? Então, mágoa era comigo, né? Se tu me falasse alguma coisa que eu não gostava, aquilo já ficava dentro de mim. E aí eu fui aprendendo. E o que as reuniões de quarta-feira representam para você? A reunião de quarta-feira, para mim, é tudo, né? Eu costumo dizer assim que a gente tem o domingo, né? Mas quando começa a semana mesmo, que é o dia a dia da gente lá fora, e a gente senta aqui numa quarta-feira e para ouvir a palavra de Deus, assim, é como se viesse assim aquele refrigério dentro da gente, né? Realmente assim entra uma força, assim, entra uma fé dentro da gente, entra uma esperança, uma paz, né? Uma certeza de que, olha, agora eu posso seguir o resto da minha semana. Vale a pena dar aquela pausa na semana para poder estar aqui quarta-feira? Com certeza, né? Não tenho dúvidas nenhuma, né? A vida na semana sem a quarta-feira à noite não é a mesma. Manda um recado para quem está em casa, talvez afastada, assim como teve jeito para você, também há jeito para ela. Então, quem está em casa, quem está afastado e está assistindo agora, não perca tempo. Deus quer te restaurar, quer te renovar, quer te dar novas forças, quer te trazer alegria e Ele pode fazer isso. Só você vir aqui nessa quarta-feira. Marivânia, conta pra gente como que a senhora chegou na Igreja Universal. Pastora, eu cheguei na Igreja Universal há uns 7 anos mais ou menos. Claro, a gente chega na igreja sempre ou tá para baixo ou convite de alguém, ou alguém da família está precisando muito da gente, né? E eu tive um convite da minha irmã, que é obreira, graças a Deus eu obedeci o convite dela e aqui estou, pastor. Conta pra gente com quais problemas a senhora chegou na igreja. Bom, pastor, eu sou mãe de 2 filhos. O meu filho mais velho, no entanto, é um cara muito inteligente até demais para o meu modo de pensar. E na escola ele começou a sentir muito assim, discriminado por ele ter um tipo de pensamento e a escola, no mundo que a gente vive, tem outros tipos de pensamento. Então ele foi sentindo tão discriminado ali, chegou a ponto dele não querer mais estudar e nem não querer estudar mais, se meteu dentro do quarto e não queria nem sair do quarto. E isso me afetou muito, porque você pega um jovem alegre, cheio de vida e de repente nessa situação a mãe é que mais sente, né, pastor? Então a senhora chegou aqui através de um problema do filho. Exatamente. E o que a senhora fez para poder vencer esse problema? Pastor, eu fiz todas as correntes, eu venho fazendo as correntes todas, nunca parei, porque eu sei que a gente não deve parar, né? Porque o inimigo, ele está sempre buscando uma brecha, e eu busco nas correntes no sábado, em tudo que o pastor fala, que vocês falam, eu tento fazer o melhor possível, pastor. Eu sei que sou falha, às vezes eu não faço tudo, mas eu tento fazer o melhor que eu posso. Agora, tratando da reunião de quarta-feira do Espírito Santo, conta pra gente a importância desta reunião para a senhora. Assim, pastor, voltando um pouquinho atrás, a gente que é mãe, às vezes a gente se sente afetada e a gente busca tanto pela família, principalmente pelo filho, que às vezes a gente não busca pela gente, só pensa no problema e a gente não pensa na solução. E aí quando o pastor falou, olha, primeiro você tem que buscar para você, porque se você está fraca, como é que você vai ajudar alguém se você, que é a pessoa que tem que ajudar, está fraca? Aí eu me foquei
nas quartas e nos domingos, que é onde vocês nos ensinam sobre buscar o Espírito Santo. E realmente, se eu estou cheia do Espírito Santo, se eu estou cheia de Deus, eu vou poder ajudar não só a minha família, como qualquer pessoa que precisar de mim, como pessoas de rua, que eu faço muita evangelização com os moradores de rua, e eu sempre busco o Espírito Santo porque para me fortalecer, porque senão eu não tenho condições de ajudar pessoas se eu não estou com o Espírito Santo. Esta reunião de quarta-feira, então, realmente ajuda a senhora? Ajuda, me ajuda muito, eu não perco. Porque na igreja todos os dias é importante, né, pastor? O senhor sabe que a igreja trabalha com a gente como um todo, toda situação é bem-vinda, né? A gente se sente fortalecido. Mas a quarta-feira, que é a busca do Espírito Santo, para mim essa é a principal. E o domingo, porque igual eu estava falando, né? A gente busca fortalecimento para a gente, porque se a gente está forte, não há vendaval que derruba a gente, né? Nada compara o Espírito Santo na vida de um ser humano. Pode ser rico, a gente vê na rua muitas pessoas que às vezes têm muito dinheiro, tem família e tem um desequilíbrio emocional, mental principalmente, né? Que é uma doença que as pessoas falam que não tem cura. Exatamente é a brecha. E aonde a gente busca o Espírito Santo é que nos preenchemos. A casa nossa não pode estar vazia, tem que estar cheia do Espírito Santo. Então a gente estando cheia do Espírito Santo, buscando na quarta-feira, com certeza a gente consegue vencer as batalhas que virão pela frente, né? Há pessoas que agora estão assistindo e ouvindo a gente que se encontra afastada, um dia estiveram aqui, hoje não se encontra mais. Mande a ela um recado convidando para poder estar conosco nesta quarta-feira. Bom, pessoal, para vocês que um dia estiver aqui ou que não quiserem entrar aqui, eu faço um convite para vocês. Eu não faço um convite, eu faço um apelo. Porque aqui dentro da igreja, nós não viemos para festa, nós não viemos para um churrasco, nós viemos buscar Deus. Aonde o sacrifício que a gente faz não é sacrifício, é buscar Jesus de fato e de verdade. E onde eu oro por você e você ora por mim. E Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei com ele. Como os pastores nos ensinam, nós precisamos de buscar a Deus juntos para que possamos ser mais fortes e vencer todas as batalhas que virão desse mundo, principalmente para os nossos jovens, que precisamos muito pregar a palavra para ele. Convido vocês, não fiquem fora, vamos nos unir à nossa fé, que unidos venceremos. A fé é o que nos dá acesso a Deus. Mas não basta possuí-la. A fé que realmente funciona é aquela que é resistente, bem alimentada e bem defendida. E se você não defender a sua fé, quem a defenderá por você? Nesta quarta-feira, o estudo Defesa da Fé. Ensinamentos práticos de como você blindará a sua fé. Em todas as igrejas Universal. Traga sua Bíblia. Faça como essas pessoas têm feito. Nas quartas-feiras, elas estão aqui conosco, aprendendo sobre a defesa da fé. Sabe, a fé é o poder de Deus que opera dentro de nós. Tudo que você tem visto aqui nesta programação é fruto da fé. É o poder de Deus. Não é o acaso. Não. Isso aqui acontece porque a pessoa vem, ouve e obedece à palavra de Deus. Se você fizer essas 3 coisas, ouvir, vir em primeiro lugar, ouvir e obedecer a palavra de Deus, não a palavra de um pastor, de uma denominação religiosa, a palavra de Deus, essa palavra vai se cumprir na sua vida. E você vai começar a colher os frutos da obediência à palavra. Portanto, daqui a pouco nós temos mais uma reunião e o dia inteiro nós temos reunião e às 7 da noite você pode participar de uma noite toda especial. A Noite da Defesa da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, para você que está aqui em Floripa ou em uma igreja universal do Reino de Deus mais perto da sua casa. Basta que você acesse universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço aí na sua cidade ou na cidade mais próxima. E você que está me assistindo de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, com o Bispo Renato Cardoso, nesta quarta-feira da Semana Santa. E um ensinamento muito especial com respeito ao que aconteceu no dia de hoje, na última semana do Senhor Jesus, antes da crucificação
e da ressurreição. E pastor Moisés estará na Universal de Costeira nesta mesma fé. Exatamente. Às 19h30, vamos estar aguardando você ali na Avenida Jorge Lacerda, número 2865. Acompanhe agora esse intervalo que fala do que vai acontecer domingo, o último dia, a conclusão da Semana Santa, e voltamos para orar por você. O que era morte virou vida, e o que era o fim passou a ser o início. Em um domingo, Jesus ressuscitou, e desde então, o mundo nunca mais foi o mesmo. Mais do que um fato histórico, mais do que uma data religiosa, este foi o fato mais sobrenatural que já aconteceu. E quem recebe o que aconteceu ali, nunca mais a vida é a mesma. Seja você quem for, este dia também pode ser o que transformará sua vida. Participe do Domingo da Ressurreição. Próximo domingo, 20 de abril, encerrando a Semana Santa, em 3 concentrações especiais, às 7h e 9h30 da manhã, ou às 18 horas, em qualquer igreja universal no mundo. Encontre a mais próxima acessando universal.org/localizar. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Graças te damos, ó Deus, por termos esta oportunidade de invocarmos o teu nome em favor dos aflitos, desesperados. Meu Deus, essa mãe que chora porque o filho está em caminhos tortuosos. Essa esposa, meu Deus, que chora pelo seu casamento. Esse marido, meu Pai, que também triste, chorando, meu Pai, porque, meu Deus, à beira da separação se encontra a situação conjugal. Estenda tuas mãos aos lares. Como guardião da Sagrada Família, eu invoco o teu nome para que bata em retirada toda desunião, toda discórdia, toda contenda, tudo aquilo, meu Pai, que separa, que desune esse lar, esse matrimônio, meu Deus, esse casal. Olhai, meu Deus, para Santa Catarina, olhai para os aflitos e desesperados, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Graças a Deus, eu tenho certeza que essa palavra vai se cumprir na vida dos que creem. Durante esta semana, você tem a oportunidade de ter uma experiência real e verdadeira com Deus. E vamos concluir a Semana Santa no domingo da ressurreição. Se o que está escrito aqui é verdade e você colocar essa palavra à prova, você verá na sua vida. Hoje, logo mais às 19 horas, aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro, estaremos juntos. Nesta sexta-feira, nós vamos colocar nossa família ao pé da cruz e no domingo estaremos celebrando a vitória. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Saulo, fala para eles a sua ideia. Eu peço permissão para prender qualquer um que falar em Jesus. Ainda dá tempo de você desistir, meu filho. Desistir da minha missão é desistir do meu Deus. Jamais.